Olá para todo mundo que está acompanhando essas nossas aulas aqui. Eu preparei um momento de reflexão e de revisão de conteúdos de língua portuguesa que nós vamos fazer ao mesmo tempo. São 13 frases e eu estou dizendo assim que é programando a mente para aprender a viver. Tem aí um pressuposto de que a gente talvez não saiba viver, mas ninguém se sinta sensível com isso não, porque quando eu fiz pensando em mim mesmo, quando eu preparei essas 13 frases aí, e eu penso que a cada momento da vida nós temos de aprender a viver, né? Então essas 13 frases aqui, elas têm a ver com aprender a viver como estudante, que é o que nos interessa aqui nessas nossas reflexões, tá? Então o materialzinho está aí ao lado. Eu vou destacar trechos, destacar partes e vou refletindo aqui. O principal que eu quero que fique na mente de vocês é a mensagem, que são as mensagens que cada uma dessas frases passam, mas nós também vamos pensar noções do que é verbo em cada uma dessas frases, o que é o sujeito de cada uma dessas frases, como uma revisão de conteúdos de língua portuguesa, tá? Então vamos lá, programando a mente para aprender a viver, professor Ciro Soares. E aí nós temos aí no início do material, eu coloquei em destaque, assim, um nós, né? Esse nós aqui, ele vai funcionar como o sujeito de tudo que nós vamos ver, certo? Esse nós aqui. Nós, frase 1 até 13, que eu vou ler agora continuamente, tá? Vamos lá. Nós somos absolutamente dignos de sermos felizes e de alcançarmos grandes realizações. Nós somos reflexos de nossa infância quanto ao modo de lidar com a noção de erro, com o sentimento de realização e com a valorização de conquistas. 3. Nós somos resultado de nossa interação com o meio quanto ao valor do respeito, a construção de valores e a expressão de sentimentos. Nós precisamos nos conhecer e nos aceitar com a consciência de autoconceito e para a construção de autoestima. Nós, número 5, somos seres que podemos escolher a decisão de melhorar e de pensar. Número 6, nós precisamos pensar positivamente a respeito de nós mesmos para acreditarmos em nossa capacidade de pensar, de aprender, de compreender. 7, nós precisamos perseverar firmemente para obtermos sucesso e permanecermos bem para mantê-lo. 8. Nós precisamos reafirmar nosso sentimento de autorrespeito e nossa confiança em autoeficiência. 9. Nós somos os únicos responsáveis por nós mesmos para vivermos de forma consciente. Nós podemos optar racionalmente por escolher o que é bom. Nós somos naturalmente orientados para metas como desejos que buscamos satisfazer. Nós somos naturalmente criativos. Nascemos com esse atributo como é próprio do improviso da linguagem. E 13, nós podemos desenvolver nossa criatividade, seja adquirida, volitiva, que depende de vontade, seja inata, aquela com que nascemos, seja circunstancial, a nossa criatividade em momentos específicos, né? Então eu vou comentar cada uma dessas frases aqui, no que diz respeito ao que elas falam no meu coração, que pode ficar como mensagem para a vida de quem me ouve, e vou destacar cada uma delas algum aspecto do que nós estamos estudando e fica por sua conta e observando a cada uma delas o que já foi visto e que eu não digo nela, certo? Então, por exemplo, vamos lá, nós. Então, como é que eu sei que esse nós aqui é o sujeito, tá? Porque ele se relaciona diretamente com esse verbo aqui. Nós somos, o nós é que somos, certo? E somos o quê? Absolutamente dignos de sermos felizes e de alcançarmos grandes realizações. Olha quantos verbos eu tenho aqui. Eu tenho o verbo ser, eu tenho o verbo ser mais uma vez aqui e tenho o verbo alcançar, tá? Então eu vou dar um enter aqui para vocês observarem uma coisa que eu quero que vocês aprendam com essa primeira frase. Primeiro, cada um de nós é digno, né? Ser feliz e de alcançar realizações. Então,
Se eu não acredito que eu sou capaz de realizar algo, vai ser muito difícil que eu consiga aprender. Então, para eu aprender, eu preciso entender. Eu posso realizar algo, eu posso fazer algo, tá? Agora, eu queria que vocês notassem a diferença aqui, olha. Realizar como verbo, e realização como substantivo, certo? Então, dessa frase aqui, o que eu vou destacar é essa noção da diferença de verbo para substantivo. Quando eu digo realização, eu estou dizendo o nome de algo. Alguma coisa que foi feita, alguma coisa que foi alcançada. Isso aí é o nome que se dá a algo, é substantivo. Agora, quando eu digo assim, olha, quando eu digo eu realizo, ou então quando eu digo assim, a escola realiza. Então, quando eu posso situar alguma coisa no tempo e posso dizer que essa coisa tem a ver com quem fala, ou de quem, do que se fala, então essa palavra aí vai ser um verbo, que é o caso aqui, olha, eu realizo. É como uma ação, e essa ação ela tem a ver com quem fala. Então aí eu tenho o verbo. Quando eu digo assim, olha, a escola realiza alguma coisa, né? Então, como eu posso situar naquilo sobre o que eu falo, então eu tenho a noção de tempo aí de presente, né? Eu realizo é no presente, a escola realiza é no presente, então eu tenho aí a noção de verbo. Então, veja só que eu tenho substantivos que vêm de verbos. Veja que a ideia de realização ela tem a ver com ação, né? Mas quando eu uso como nome, aí eu chamo substantivo. É o nome daquilo que se faz. E quando eu posso situar no tempo e naquele que fala ou naquilo sobre o que se fala, então eu tenho verbo, tá? Então dessa primeira frase, o que eu quero que fique na nossa cabeça é essa diferença entre nome e verbo, certo? O nome substantivo como sendo o nome de alguma coisa e o verbo como sendo uma palavra que dá a ideia de ação e que eu posso situar naquele que fala, naquele sobre o que se fala, por exemplo. Tá? Então está aí, nós somos absolutamente dignos de sermos felizes e de alcançarmos grandes realizações. Que outros nomes aparecem aqui que vocês poderiam dizer? Tá? Vai ficar por conta de vocês pensar a partir dessa segunda frase aqui que eu vou trazer para comentar com vocês. Tá? Eu vou dar um enter aqui. Vou aumentar um pouquinho a letra para ficar melhor para todo mundo ver. Então, nós é o sujeito, ele se relaciona diretamente com o verbo. Nós somos reflexos de nossa infância quanto ao modo de lidar com a noção de erro, com o sentimento de realização e com a valorização de conquistas. Então, nessa segunda frase aqui, eu quero que fique na cabeça da gente o seguinte: eu, como estudante, eu tenho de lembrar o seguinte: de acordo com a maneira como lidaram comigo quando eu era criança, eu vou ter diferentes formas de me relacionar com a vida, né? Então, de repente, quando eu cometer um erro, quando eu tiver dificuldade de aprender alguma coisa, dependendo de como eu fui tratado quando eu era criança, eu vou ter mais habilidade em lidar com isso, eu vou ter mais dificuldade de lidar com isso. E quando eu tenho essa consciência de que eu posso estar agindo sem me autocontrolar, então eu posso, digamos assim, buscar uma autoconsciência maior para eu conseguir lidar melhor com situações em que eu precise lidar, por exemplo, com erro. Da mesma forma, o senso de realização, né, o sentimento de que eu fiz algo, a valorização de conquistas. Então pode ser que na minha infância isso não tenha sido dado muito valor e de repente eu não ligo muito para aprender. Mas se eu perceber, agora depois de jovem, depois de adulto, que é uma coisa boa para a vida humana, aprender, realizar algo, conquistar algo, isso pode melhorar a minha vida estudantil, tá? Então, o que eu quero que vocês percebam aqui em termos de língua portuguesa, nessa frase é o seguinte: existem palavras que são nomes e que exigem um complemento. E existem palavras que são verbos e que exigem um complemento. Então, eu vou dar aqui já um exemplo para vocês. Muito claramente, eu vou mudar a estratégia de como eu vou fazer aqui, certo? Eu vou sublinhar as coisas. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, reflexo. Se eu disser para vocês isso é reflexo, logo vai vir à sua cabeça a pergunta: reflexo do quê?
Então esse do que responde à pergunta, reflexo do que, esse do que ele é o complemento nominal. Então você tem aqui esse de nossa infância como complemento nominal de reflexo de nossa infância. Reflexo é o nome de algo, né? Digamos assim, a luz bate na água e aí a luz se expande novamente. Aquela luz ali a gente chama o reflexo da luz, né? Então é o nome de algo. E esse nome de algo, ele exige um complemento. Toda vez que você diz assim, teve um reflexo, aí você vai perguntar, reflexo do quê? Né? Então esse de nossa infância aqui, que completa o sentido de reflexo, ele é exatamente o complemento nominal. E isso ocorre também com verbos. Por exemplo, quanto ao modo de lidar. Então a palavra lidar, ela é um verbo. Por que ela é um verbo, professor? Porque eu posso dizer assim, eu lido, a escola lida, você lida, tá? Então como eu posso usar essa palavra, lidar, obviamente adaptando, né? Modificando, flexionando. Como eu posso situar em quem fala, né? Eu lido. Como eu posso situar com quem eu falo, você lida. Como eu posso situar lá com quem eu sou, aliás, sobre quem eu falo, a escola lida, né? Agora a escola lida com dificuldades, né? Enfim, nós lidamos com dificuldades. Então essa palavra é um verbo. Como ela pode ser colocada no tempo, né? Lidei, lidamos, lidaremos, ela é um verbo. Aí quando você diz assim, eu lido, aí a gente pergunta assim, mas lida com o quê? Né? Então essa parte da frase que completa o sentido do verbo, que exige um complemento, ela é um complemento verbal. Nesse caso aqui, ela é um objeto indireto. Por que é objeto indireto, professor? Porque você tem aqui a preposição. Pensar essas categorias ajudam a gente a aprender a fazer a análise, a separação das coisas, né? Desenvolvem a nossa inteligência. Tá aí, olha, lidar com a noção de erro. Então com a noção de erro aqui, ele complementa o verbo. Vou pegar a minha canetinha. Ele complementa o verbo, logo ele é um objeto indireto por causa da preposição com que aparece aqui, tá? Então esse com a noção de erro é um objeto direto, tá? E veja que a frase vai longa e vai repetindo. Eu já poderia perguntar: com o sentimento de realização, funciona como o quê? Aí você já sabe, né? Com o sentimento de realização, funciona exatamente como objeto indireto de lidar, tá? E com a valorização de conquistas, também funciona como objeto indireto de lidar. Professor, por que é objeto indireto? Porque você tem as preposições aqui, olha, com, tem a preposição aqui com. Então são objetos indiretos. Tem 3 objetos indiretos para completar o sentido do verbo lidar, tá? Quer outra coisa interessante? Eu vou usar aqui o marca-texto para mostrar, certo? A noção. Pessoal, vocês sabem a noção? Aí vocês me perguntariam, noção de quê? Né? Aí eu vou colocar aqui, olha, de erro. Noção de sentimento de realização e valorização de conquistas. Aí eu pergunto para você, de conquistas, de erro e de realização funcionam como o quê? Todos 3 funcionam como complementos nominais. Então, da mesma forma como lá em cima você tinha reflexo de nossa infância como complemento nominal, aqui embaixo eu vou até colocar o amarelo para facilitar também. Aqui embaixo eu tenho, estou marcando tudo de amarelo aqui, o que é complemento nominal. De nossa infância como complemento nominal. Você tem, quando eu digo assim, pessoal, vocês têm a valorização, aí você pergunta, valorização do quê? Valorização é um nome, né?
Ele não está situado em quem fala, com quem se fala ou de quem se fala, nem está no presente, nem passado, nem futuro. Valorização é um nome, né? O ato de valorizar algo, mas é um nome. Então, por exemplo, sentimento. O sentimento, aquilo que se sente. Então é um nome. Agora, quando eu pergunto assim, você tem sentimento? Aí você diz, sentimento de quê? Não é que sentimento? Então esse de realização, de conquista e de erro completam nomes, logo são complementos nominais, da mesma forma que de nossa infância. Tá? Então o que eu queria que vocês aprendessem com essa frase aí, com relação à sintaxe, é isso, né? Essa relação entre as partes da palavra que se chama sintaxe. O que eu queria que vocês observassem é isso. Tanto nomes quanto verbos, eles exigem muitas vezes complemento, que é o que ocorre nessa nossa frase aí, né? Vamos ver mais uma? Vamos ver a terceira. Ver como é que vocês se saem nessa terceira frase aí. Vou aumentar um pouquinho aqui a letra. Nós, lá em cima é o sujeito, né? Ele se relaciona diretamente aqui com o verbo somos, né? A forma verbal somos. Somos resultado de nossa interação. Aí eu pergunto para vocês assim: resultado é um verbo ou é um nome? É um nome. Nome de alguma coisa, né? O que resulta é o resultado. Então quando eu digo assim, pessoal, vocês sabem o resultado? Aí vocês assim, do quê? Do jogo, do concurso, da prova, né? Da avaliação. Então isso que completa a palavra resultado aqui vai ser justamente o complemento nominal de nossa interação com o meio. Certo? Isso tudo aqui funciona como complemento nominal, tá? Da palavra resultado. E mais uma vez eu vou copiar aqui, olha, para ficar bem claro para vocês, tá? Resultado é igual a um verbo, ou melhor, a um nome. Um nome substantivo, é o nome de algo. E resultar é um verbo, certo? Deixa eu tirar esse sublinhado. Resultar é um verbo. E resultado é um substantivo. Então eu posso pegar esse resultado e posso modificar assim, olha. Digamos assim. O trabalho resultou em sucesso. Nessa frase aqui. Então, eu posso situar no tempo, resultou, está no passado. Está situado em mim que falo, em você que me lê, ou naquilo sobre o que eu falo? Naquilo sobre o que eu falo. Então, quando uma palavra pode ser situada dessa maneira, ela é um verbo, tá? Então, resultar aqui, nessa ocorrência, é um verbo. E aí você pode perceber a diferença o verbo, ele tem a ver com ação, ele tem a ver com tempo, ele tem a ver com quem fala, com quem se fala ou de quem se fala, e o substantivo, ele é apenas o nome de algo, certo? Agora vamos lá, somos resultado de quê? De nossa interação com o meio quanto ao valor do respeito, ao valor, à construção de valores e à expressão de sentimentos. Então vamos ver. Olha, quando eu digo aqui, quanto ao valor, essa palavra valor, ela exige um complemento. Aí, valor de quê? Quanto ao valor do quê, exatamente? Então aqui o texto já diz, olha, quanto ao valor do respeito, quanto ao valor, né, da conquista, a valorização, quanto ao valor, seria melhor que da valorização de conquista, tá? Coar não ficou bom não. Quanto ao valor da construção de valores e quanto ao valor da expressão dos sentimentos, tá? Vou tirar essas marcas. Quanto ao valor do respeito. Vamos ficar só com esse exemplo aqui. Quanto ao valor do respeito. Então o valor do quê? O valor do respeito. Essa palavrinha que completa o sentido do nome valor, ela é um complemento nominal.
certo? Vamos para mais uma aqui. Vou fazer 5 e nós vamos concluir. Então, nós precisamos, veja, mais uma vez aqui eu tenho o verbo precisar, não é? Nós precisamos, está situado em quem fala, incluindo também quem ouve, todo mundo, né? Nós, então quando eu posso situar, né, em quem fala, com quem se fala, do que se fala, eu tenho um verbo, né? Nós precisamos, e no tempo também, olha, está no presente. Nós precisamos nos conhecer e nos respeitar com a consciência de auto-respeito e para a construção de autoestima. Então perceba que eu tenho aqui também, olha, e nos aceitar com a consciência. Aí se eu perguntar consciência, consciência do quê? Né? Aí nós já sabemos que esse de autoconceito para a construção e para a construção de autoestima, então eu tenho aqui consciência de autoconceito, isso aqui é um complemento nominal, porque completa o sentido do nome consciência, tá? Nos aceitar com a consciência de autorrespeito. Então aqui eu tenho o complemento nominal de consciência, tá? Aqui eu tenho o complemento nominal. Exige complemento. O que a gente está observando aqui, por enquanto, né? Que os verbos que a gente viu, eles exigem uma preposição, lidar com, e existe o complemento que não precisa de preposição, que vai ser o complemento verbal objeto direto, ele é o objeto do verbo ligado sem a preposição. Agora ocorre que em todos os casos que eu tenho o complemento de um verbo, sempre vai ter preposição. Então por isso que você observa aqui, olha, lidar com a noção, noção de erro, com a noção, com o sentimento de realização, eu tenho aqui a preposição de, olha, de realização, tá? Com a valorização, valorização é o nome que exige complemento. Valorização de quê? De conquistas, tá? Então nesse outro exemplo aqui também, olha, o valor do quê? Do respeito, certo? E aí você pode até ir à frente, analisando os outros, tá? Vamos ver o 5 aqui para ver se fica mais claro ainda isso que a gente está vendo frase a frase para ficar na cabeça da gente. Então, precisamos lidar. Vou aumentar essa letra aqui para a gente reler. Uma aula que eu estou fazendo com muita calma. Certo? Nós precisamos. O verbo aqui precisar, né? Conhecer e nos aceitar. Então, para a vida estudantil, que é o que me interessa, se eu não me autoaceitar, se eu não me conhecer e se eu não tiver estima por mim mesmo, eu também vou ter muita dificuldade de aprender, eu vou ter muita dificuldade de avançar, muita dificuldade de avançar no meu desenvolvimento social, psicológico, né, intelectual. É muito importante eu ter uma estima por mim mesmo, eu gostar de mim mesmo, eu zelar por mim mesmo, certo? Então aqui, olha, nós somos seres que podemos escolher. Vou aumentar a letra, fica melhor. Olha lá. Nós somos seres que podemos escolher a decisão de melhorar e de pensar. Essa frase está ótima para quem não entendeu ainda, entender isso que é próprio da língua nossa, portuguesa e de outras línguas. Claro, ter verbos que exigem um complemento e nomes que exigem um complemento. Então, olha, nós lá somos o sujeito, né, ligado diretamente com o verbo aqui. Nós somos o quê? Seres que podemos. Nós podemos, então eu já sei que é a noção de presente, podemos agora já, e está situado em quem fala e incluindo com quem se fala, né? Nós podemos, então as palavras que você pode situar no tempo e na pessoa que fala ou naquela com quem se fala, você chama essa palavra de quê? Um verbo, tá? Então o podemos aqui é um verbo que está na primeira pessoa, né? Eu e você também, então é na primeira pessoa do plural, tá? Escolher a decisão de melhorar. Então, quando eu digo assim, rapaz, nós podemos, a pergunta que vem assim é, podemos o quê? Tá? Como eu não tenho preposição aqui entre podemos e escolher, eu vou dizer que escolher é um objeto direto. A preposição é que torna indireto, tá? Nós podemos escolher. Esse escolher aí
ele é o complemento do verbo poder. Nós podemos escolher, certo? É um objeto direto. Agora, podemos escolher o quê? Tá? Nós podemos escolher a decisão. Então, esse a decisão completa escolher. Esse a é um artigo. Então, esse a decisão é um objeto direto também, porque não tem preposição. É outro objeto direto. Agora, veja que interessante. Esse a decisão aqui, ele é um nome, né? Você tem decidir, que é um verbo, eu decido, tu decides, ele decide, nós decidíamos, nós decidiremos, tá? Então eu tenho decidir como verbo e tenho decisão como o nome desse ato de decidir, tá? Então quando você diz assim, rapaz, qual é a sua decisão? Aí você pergunta assim, decisão do quê, né? Então a palavra decisão, ela exige um complemento. E o complemento da palavra decisão a gente chama de quê? De complemento nominal, né? Então está aqui. Melhorar é um complemento nominal, tá? Complemento nominal de quem? De decisão, tá? E decisão tem dois complementos. Olha, tem um i aqui que é aditivo e tem de pensar, tá? Então agora eu vou usar as minhas setas para repetir isso que eu acabei de dizer e ficar mais uma vez mais claro ainda na cabeça de vocês essas relações entre as partes da frase, tá? Nós somos seres que podemos. Podemos o quê? Escolher. Escolher é o quê? É objeto direto de podemos, tá? Agora podemos escolher a decisão. Decisão é o quê? Decisão é objeto direto de escolher, tá? Quem escolhe, escolhe algo. Então, escolher a decisão, tá? Agora, a decisão, ela exige um complemento. Decisão do quê? Decisão de quê? Tá? Então, decisão de... Olha a minha seta aqui. Decisão de melhorar. Olha que aqui eu tenho a preposição de. Tá? Então, esse de melhorar funciona como complemento da palavra decisão. Como decisão é um nome, é um complemento nominal. E de pensar é o outro complemento nominal. Veja o que a frase está nos ensinando, né? Que nós podemos escolher. Nós temos essa possibilidade. Espera aí, deixa eu decidir melhorar como estudante. Deixa eu decidir ativar minha mente para estudar. Deixa eu me esforçar a ver essa aula de novo para entender essas relações aqui, tá? Entre uma parte e outra de cada frase. Então nós somos seres que podemos escolher. Escolher complementa o verbo poder. Então quando uma palavra, um trecho de uma frase complementa um verbo, é um complemento verbal. Nesse caso aqui, como não tem preposição, o nome desse complemento verbal é objeto direto, tá? E decisão aqui é um nome. Então o que complementa um nome vem sempre com preposição e é o complemento nominal, tá? Então a decisão funciona como objeto direto de escolher, né? E de melhorar funciona como complemento nominal de a decisão, tá? Vamos para mais uma. Vamos fazer aqui essa sexta. Deixa eu ver quanto tempo nós temos já de gravação aqui. Dá para continuar. Vamos lá. Nós precisamos pensar positivamente a respeito de nós mesmos para acreditar em nossa capacidade de pensar, de aprender e compreender. Eu vou analisar essa parte final, porque ela vai ficar assim muito clara para nós, vai deixar muito clara para nós essa questão da relação do verbo com seu complemento, do nome com seu complemento, tá? Então perceba, eu vou ignorar o início. Nós precisamos pensar positivamente a respeito de nós mesmos. Se você não pensar positivamente a respeito de si, de você mesmo, você não vai aprender. Se eu não pensar positivamente a respeito de mim mesmo, eu também não vou conseguir ensinar. Tá? Agora, dito isso, olha a relação aqui entre as partes. Olha. Para acreditar. Acreditar em quê? Vem a pergunta. Não é para você acredita? A pergunta é, acredita em quê? Eu deveria já ter aqui aumentado essa letra, né? Vou aumentar aqui para ficar mais claro para a gente.
Nós precisamos pensar positivamente a respeito de nós mesmos para acreditar. Aí vem a pergunta, né? Acreditar. Acreditar em quê? Em nossa capacidade. Aí quando você diz assim, rapaz, você tem capacidade? A pergunta que nos vem é, capacidade de quê? Né? Então daqui para cá eu vou começar outra coisa para analisar, eu vou encontrar outro termo, outro aspecto aí para analisar com vocês, tá? Então nossa capacidade de acreditar. Cadê aqui a canetinha? Vamos lá. Então esse em nossa capacidade funciona como o quê? A gente já tem condições de dizer. Acreditar não é um verbo? Se acreditar é um verbo, né? Pode modificar, você pode flexionar e dizer assim, eu acredito, acredito, ele acredita, a escola acredita, nós acreditamos. Então como eu posso colocar acreditava, acreditei, acreditarei? No tempo e na pessoa é um verbo, tá? E em nossa capacidade aqui, completa um sentido de um verbo. Como eu tenho essa preposiçãozinha aqui, eu vou dizer que essa parte aqui, acreditar em nossa capacidade, isso aí vai ser o complemento verbal. Como tem a preposição, eu tenho um objeto indireto. Tá? Eu vou até escrever isso aqui. Objeto indireto. Vou colocar com a mesma sublinha aqui do lado, tá? Agora veja, capacidade. Você acredita na sua capacidade? Você pergunta, capacidade de quê? Né? Então, capacidade é um nome. Veja que você não consegue dizer se é eu capacidade, tu capacidade, ele capacidade. Você não tem como situar na pessoa que fala, ou com quem se fala, ou de quem se fala, e nem tem como situar no tempo. Né? Capacidade é o nome de algo, né? Possibilidade de fazer alguma coisa, enfim. Então, a palavra capacidade ele exige um complemento. Esse complemento da palavra capacidade é o complemento nominal, porque capacidade é um nome.